Velocidade, perigo e simplicidade. Esses são os termos que ajudam a definir o que é Shadow Dark. E a gente falou sobre o básico do sistema no review inicial que fizemos, comentamos um pouquinho sobre os prêmios que o jogo recebeu e quais são os conceitos básicos que tornam esse RPG tão especial. Toda essa questão de misturar o clássico D&D Old School com mecânicas modernas e inusitadas, atraindo a atenção tanto da galera mais velha, que busca um jogo mais raiz, mais mortal, voltado para a exploração e a resolução de problemas, quanto do pessoal mais novo, que gosta de regras que simplificam a vida sem perder a profundidade. Só que no vídeo anterior, o assunto foi mais superficial, mais para passar a ideia do que o Shadow Dark tem para oferecer. Mas hoje é diferente. Hoje é o dia que a criança chora e a mãe não vê, porque nós vamos mergulhar fundo nas mecânicas do jogo e eu vou te mostrar como que cria uma ficha, passa ela de nível, quais são os antecedentes, classes, talentos, magias e outros aspectos importantes dos personagens. Vamos falar de armas, armaduras, todo tipo de equipamento, inclusive os mágicos, focar um pouquinho em detalhar como se resolve um combate de Shadow Dark, desde iniciativa até a morte de personagens ou a recuperação de sobreviventes. E mais, quero mostrar também quais são as ferramentas que o jogo fornece para o mestre, desde tabelas aleatórias até monstros e tesouros. Esses elementos que facilitam a vida do narrador na hora de criar aventuras ou campanhas, que você pediu lá nos comentários. E vamos ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje sobre Shadow Dark RPG. Olá pessoal, o Grum tá trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência analisando sistemas de RPG, e no vídeo de hoje eu vou te apresentar tudo o que você precisa saber sobre Shadow Dark, o RPG que vem conquistando uma legião de jogadores interessados na experiência old school sem ter que se prender a antigas regras e mecânicas. E temos muitos assuntos para tratar, começando com tudo que compõe a criação de personagens. Como que você faz uma ficha? Deixa só eu dar o recado de que o financiamento coletivo de Shadow Dark RPG começa nesse dia 20 de fevereiro, então dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, a parada já vai estar valendo. O projeto vem no nome da Laserhead, a editora que vai trazer basicamente tudo que tem disponível lá fora para o português aqui no Brasil. Vem livro básico, as expansões que são chamadas de Cursed Scrolls, elas funcionam aí como cenários e ao mesmo tempo suplemento de regras. Tem o escudo do mestre, parada toda, bicho. Dependendo aí das metas extras que for bater e tal. Então se tudo que eu apresentar para vocês aqui hoje interessar, não deixa de conferir no link aqui embaixo. Vai te levar para a página do financiamento coletivo. Normalmente o início do financiamento tem umas promoções maneiras, normalmente 24 horas ali iniciais. Eu não sei o que vai ser, mas fica ligado porque pode ser coisa muito boa e vai ser uma honra, vai ser muito legal para a comunidade de RPG ter o Shadow Dark em português. A criação de personagens começa com a rolagem dos seus atributos. É a mesma coisa do D&D ali, ó, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Só que aqui não tem point buy, array de atributos, nada disso. Vai pegar 3d6 na ordem, rolar eles e rezar aí para um bom resultado. Depois você vai anotando os números para ver como é que a sua ficha ficou. Depois é hora de escolher a sua ancestralidade. E aqui nós temos as opções de anão, goblin, elfo, halfling, meio-orc e humano. São as 6 raças do livro básico. Cada um tem a sua peculiaridade, né? Por exemplo, os anões, eles começam com 2 pontos de vida extra e rolam com vantagem. Toda vez que passam de nível, vão subir ali os pontos de vida. Já os elfos ganham bônus de +1 para ataque à distância ou cheques de magia. E assim por diante, cada raça com a sua característica. Depois disso, vem a escolha da classe. No livro básico a gente tem guerreiro, ladino, clérigo e mago. E nas expansões, lá nos Cursed Scrolls, tem ranger, bardo, entre outros. Essas novas classes que vêm nos Cursed Scrolls. E é tudo direto ao ponto. Dá uma olhada no guerreiro aqui, ó. Seu primeiro nível é basicamente isso que tá aqui do lado. Você tem um texto evocativo, quais armas você pode usar, quais armaduras, no caso do guerreiro todas. Aí você tem quantos pontos de vida você ganha e as 3 habilidades.
O Howler, que permite você carregar mais coisas. Tem a Maestria com armas, que dá vantagem para uma arma que você escolher. E tem o Grit, que dá vantagem nos testes de força ou destreza. Já as classes que soltam magia são um pouquinho maiores, como é de se esperar, é normal, só que o conceito é o mesmo. Dá uma olhada aqui no Mago. Tem um texto evocativo, as armas e armaduras, os pontos de vida, que é bem pouquinho, as línguas extras que ele fala e como ele aprende magia com os pergaminhos, mais a sua capacidade mágica. E ele tem essa tabela extra, que é a quantidade de magias que você tem por nível. Deixa eu mostrar pra vocês as opções de feitiços Tier 1 e Tier 2. Qualquer pessoa que já tenha jogado D&D vai ter ideia do que são essas magias. Então aí, desde mãos flamejantes, míssel mágico, armadura arcana, até a famosa magia do sono, ou então a teia. Tudo muito D&D, e mesmo que você não tenha jogado D&D, elas são muito evocativas, né? O nome já diz o que a magia faz. Aqui tem as magias iniciais do clérigo, também muito comum ao D&D. Curar ferimentos, luz, proteção contra o mal, tem a bênção, zona da verdade. E eu tô mostrando aqui o Tier 1 e Tier 2. Elas vão até o 5. Não é que nem no D&D que tem aqueles círculos de magia que vai até o 9, né? No Shadow Dark é Tier do 1 até o 5 para as magias. Aqui o básico do clérigo, além das spells, tem o espantar mortos-vivos. E agora o ladino, com os ataques furtivos e a vantagem para fazer ladinagens. Tudo muito bem construído para deixar bem característico o jogo, a fantasia de cada classe. E deixa eu comentar como que faz o avanço de níveis no Shadow Dark. Você vai ganhar pontos de experiência baseado nos tesouros que coleta e nas bênçãos que conquista. Para evoluir, você multiplica o seu nível de personagem vezes 10. E esse é o valor necessário de XP para poder upar. Então o personagem nível 1 precisa de 10 XP para avançar para o 2. O personagem nível 3 precisa de 30 de XP e assim por diante. E quando você passa de nível, você vai aumentar seus pontos de vida. Se você for conjurador, você vai ganhar magia nova. E aí nos níveis ímpares, como mostra essa tabela aqui do lado, ó, você também ganha a rolagem de um talento. No Shadow Dark, esses talentos são o que definem a construção do seu personagem. Só que isso é algo aleatório. E aí cada personagem vai ficando um diferente do outro. Não tem aquele esquema de você ter uma habilidade que é muito boa e todo mundo vai pegar ela. Então você vai jogar 2d6 e conferir na tabela da sua classe qual o novo poder que seu personagem vai ganhar. Perceba que guerreiros ganham bônus de ataque e dano, e se você der mais sorte, você pode tirar ali um pouco mais de AC ou a especialidade com outra arma. Os ladrões vão ter mais dano nos seus ataques furtivos, ou então vantagem para as iniciativas. Os clérigos também têm bônus de ataque, ou então pegar vantagem para poder conjurar magia. E os magos podem até ganhar um item mágico aleatório, se der sorte nessa rolagem de dados. E tem que dar sorte, porque como são 2d6, ele tem uma curva que vai jogar o resultado para o meio, que é aí um bônus mais básico. Só que se você der sorte, você pega uma parada mais especial. E para completar tudo isso, eu vou fazer um parêntese aqui, puxar um assunto lá da área do mestre para essa parte que é relacionado ao XP que os jogadores ganham. Ele é baseado no tesouro que os personagens coletam, e tudo meio em linhas gerais. Você tem aí, por exemplo, um tesouro mundano que não vai dar nenhum XP, já uma bolsa de ouro ou uma armadura, um pergaminho mágico, vai te dar 1 de XP. Esse valor pode subir para 3 se for um tesouro mais fabuloso, como uma arma mágica, um grande diamante, e em casos extremos, muito sinistro, final de campanha, 10 de XP para esses tesouros fabulosos, a montanha de ouro do dragão ou um artefato muito sinistro. Normalmente o mestre entrega por encontro o valor de 20 moedas de ouro para o pessoal de nível 0 a 3, 50 moedas de 4 a 6 e 80 moedas em valores para grupos de nível 7 até 9. E por último, tesouro não é a única maneira de ganhar XP. O mestre pode premiar um plano eficiente quando os personagens fazem alguma coisa maneira, ou então quando eles ganham uma bênção dentro do jogo. É um favor de um barão, uma promessa de um poderoso clérigo, coisas assim que os jogadores vão ganhar sem ter necessariamente que pegar ouro. E agora que a gente descobriu o coração de cada personagem, vamos falar rapidinho do resto da ficha, começando com os pontos de vida, que como eu comentei antes, são bem poucos. Você basicamente joga ali o dado determinado pela sua classe e é só isso, não tem bônus de constituição, não tem mais nada. Sua classe de armadura é baseada em 10 mais o bônus de destreza, só que as proteções, as armaduras vão te dar um valor um pouco mais alto. Por exemplo, a cota de malha garante 13 mais o bônus de destreza, só que você tem desvantagem em teste de furtividade
ou de natação. Em Shadow Dark existe o conceito de alinhamento, só que eles removeram a questão de bom e mal. Isso fica atrelado a ordem, neutralidade e caótico. Acho que isso traz um pouco do que a pessoa é, o que ela faz, e não o jeito que ela nasceu. A ficha ainda é composta pelo título do seu personagem, que é uma medida de status dentro do mundo da campanha. Você vai ganhando novos títulos de acordo com o seu alinhamento, e enquanto você vai passando de nível. Um guerreiro pode começar como um escudeiro e terminar como um lorde de batalha, enquanto que um mago pode começar ali com o título de adepto e depois virar um arquimago. Por último, você pode ter um deus que você reza ali para ele, dependendo do cenário. Tem alguns deuses de exemplo no livro, e tem também a história do passado do seu personagem, um background, que pode trazer para você algumas vantagens ou desvantagens dentro do jogo. É mais uma parada para roleplay. E com isso só faltou uma coisa que eu deixei por último, porque ela é diferente e tem um toque bem peculiar no Shadow Dark, que é a quantidade de equipamento que você pode carregar. Esse esquema ele é limitado não por peso, mas sim por espaços disponíveis para cada personagem. E eu acho essa uma maneira muito legal de tornar o equipamento que você carrega relevante, sem precisar ficar fazendo conta de peso, somando cada item, que é algo muito chato, né? Cada personagem vai ter aí 10 espaços de equipamento, ou o seu valor de força, o que for maior. Então o maguinho fracote com 7 de força vai ter 10 espaços para poder carregar os itens. E o clérigo mais forte, sei lá, que tem 15 de força, vai ter 15 espaços de equipamento. A maior parte dos equipamentos ocupa só um espaço. Cada 100 moedas de ouro também é a mesma coisa, ocupa um espaço. E tem os itens maiores, como uma arma de 2 mãos, que aí sim vai ocupar 2 espaços. O mestre tem um pouco aí a possibilidade de dizer o que acontece em cada situação. E sentiu aí a simplicidade do Shadow Dark? Foram só uns minutinhos aqui de vídeo, cara, e a gente já cobriu a ficha de personagem por completo. E antes da gente passar para outras mecânicas do sistema, eu queria dar a minha opinião e também pedir a sua ideia nesse quesito. Porque para mim essa simplicidade é um dos grandes pontos fortes do jogo. É fácil de aprender, de começar a jogar, de controlar a ficha, as ações, tudo molezinha. E isso facilita demais o RPG no mundo complicado que a gente vive hoje em dia, todo mundo ocupado, todo mundo estressado. É comum a pessoa querer só sentar, fazer um joguinho sem ter que estudar um mestrado aí nas regras antes de jogar, né? Como alguns sistemas acabam pedindo. Só que ao mesmo tempo, eu temo que essa simplicidade possa diminuir um pouco a profundidade, principalmente dos personagens. Porque muita gente não quer só sentar e fazer um joguinho. Essa pessoa quer montar a construção do personagem, saber e escolher quais poderes ela pode utilizar, criar uma estrutura bem definida em volta disso, planejar em cima disso. Eu acho que normalmente campanhas longas têm essa pegada. E é difícil para eu falar, porque eu só joguei uma sessão de Shadow Dark, então eu não consigo realmente analisar ou passar o feeling do que seria uma campanha longa. Mas para um jogo rápido, eu posso dizer que ele é sensacional. Se você vai fazer uma one shot ou uma série menos pretensiosa, o sistema de Shadow Dark é perfeito, cara. Fácil, simples, rápido, intuitivo, muito bom mesmo. E aí se você pensar que estatisticamente os grupos de RPG só duram 7 sessões, né? Fica de boa usar Shadow Dark aí nas suas mesas. Tem uma outra coisa que soma a favor dele. Não sei se vocês conhecem o Sly Flourish, o mestre preguiçoso. Sou muito fã e respeito muito a palavra dele. Ele ficou 1 ano jogando Shadow Dark, uma campanha longa, e a experiência que ele teve foi muito legal. Ele inclusive tinha esse medo de campanhas longas serem um pouco mais rasas, né? Por causa desse sentimento dos personagens, que você não tem a build, ou os personagens morrem demais. Mas o feedback que ele deu foi muito bom, e como eu falei, eu confio muito na palavra dele. Deve ser uma parada mais de boa do que a gente tem impressão olhando de fora. Só que eu queria saber também de você que tá aí assistindo, né? Muito provavelmente você vai ter mais experiência do que eu, só fiz um jogo, ou de repente outros jogos old school que talvez tenham uma mesma pegada. De repente você consegue passar uma ideia melhor de como fica essa questão de campanhas longas pro Shadow Dark. Se roda bem de boa, ou se acaba ficando meio chato, um pouco mais raso em relação à construção dos personagens. Deixa aqui nos comentários pra gente poder trocar essa ideia. Eu acho que vai ser muito bom pra poder esclarecer a galera que tá assistindo esse vídeo, que também tem essa dúvida. Eu vi algumas pessoas falando nos comentários do primeiro vídeo. Eu queria aproveitar também pra saber um detalhe curioso em relação ao equipamento, cara. Quem puder me ajudar a me explicar, eu sei que é uma parada de bom senso, mas ainda assim eu quero perguntar. Porque assim, você tem a mochila no jogo e ela diz que serve para carregar todo o equipamento que você tem.
E aí ele fala que a primeira mochila é livre, não ocupa espaço de equipamento. Beleza, você bota nas costas e tá carregando as coisas. Só que aí vem minha pergunta. Do jeito que tá escrito aqui, dá a impressão que você pode ter outra mochila, que aí sim vai gastar um espaço. Só que a mochila não te dá mais slots, mais espaço de equipamento. Então não sei direito por que botaram aqui, por que ficou essa regra de jogo. Vou pedir ajuda de vocês aí no comentário, se é só essa questão de bom senso mesmo, o esquema da mochila. Porque aqui, ó, vamos dar sequência no vídeo, ainda temos que falar de tempo de jogo em turnos, os combates, surpresa, iniciativa, descanso, morte. Depois eu vou para a parte do mestre, tem a moral dos monstros, se eles fogem ou não, como fazer os encontros aleatórios se tornarem mais interessantes, a quantidade de monstros recomendadas, distribuição de tesouro mágico e outras recompensas. O vídeo hoje está recheado, meu amigo, então vamos embora falar de combate, começando com surpresa e iniciativa. Basicamente, se uma criatura começa seu turno sem ser detectada por um oponente, ela vai ter a vantagem da surpresa. E aí, se o combate ainda não começou, aquele início ali, a criatura que está escondida, ela tem um turno extra, antes mesmo de rolar a iniciativa. Se o combate já estiver rolando e de repente aparecer alguém que está secreto, escondido, aí essa pessoa vai fazer seus ataques com vantagem. Simples assim, tranquilo, direto e rápido. Quando o combate começa, os jogadores rolam a iniciativa, ele é um teste de destreza para cada personagem, enquanto que para o narrador ele faz um único teste para o maior bônus dos monstros que estão envolvidos. E só o que importa é o maior resultado desses testes todos. Essa pessoa, se for um jogador ou se for um monstro do mestre, ela vai começar o combate. E a partir daí você joga todas as iniciativas fora, porque o combate vai seguir no sentido horário da mesa. Parada ali bem simples e rápida. No seu round, cada personagem tem direito a simples ações livres, um movimento e uma ação, feitos em qualquer ordem desejada. E depois que determinou tudo isso, passa para o próximo jogador, segue o combate normalmente. E assim, eu falei de movimento, né, mas não expliquei como isso funciona no Shadow Dark. Ele é diferente porque ele trabalha com 3 distâncias abstratas. A primeira é ali, melee, corpo a corpo, um do ladinho do outro. Depois você tem a distância que é chamada de perto, o que para o D&D quinta edição seria como se fosse 30 pés ou 9 metros. E depois você tem o distante, que é algo que está muito longe, está fora do combate, mas está na sua linha de visão. E aí o Shadow Dark tem uma parada que é um pouco estranho de entender, mas seria o duplo perto. Quase que uns 60 pés, tem algumas situações que isso se encaixa. Então, por exemplo, o movimento que eu falei que o personagem pode ter dentro do turno de combate, ele é um movimento de perto. Ele pode andar para uma distância de perto e usar uma ação, por exemplo, dar uma porrada. É algo como andar 9 metros e depois dar uma porrada, como no D&D quinta edição. Se o personagem não for agir, ele pode fazer um movimento na sua ação. E aí ele faz um duplo perto, tá vendo como encaixa? Seria algo como 60 pés, um double move ali, exatamente igual. A diferença nessa maneira de contar a distância é que você não fica pegado aos mínimos detalhes. Tipo assim, às vezes falta 5 pés para você chegar no inimigo, então você não vai poder dar aquela porrada. No Shadow Dark isso meio que não importa. É um pouco mais abstrato, o mestre determina que se ele andar perto, chegou no inimigo e pronto, pode bater, tá tudo certo. Se você acompanha meus RPGs, você já deve ter visto que de vez em quando eu faço um negócio desse, deixo o jogador bater só porque ele faltou um pouquinho para chegar, eu não me importo muito. Vamos falar agora de dano e quando o personagem recebe golpes, né? Se ele chegar a 0 pontos de vida, ele vai cair inconsciente e ele entra num estado de morrendo. Então o jogador joga um D4 e soma o seu bônus de constituição. E esse aí é o tempo em turnos que ele tem para se agarrar à vida enquanto alguém chega para curar ele, ou com magia, ou com poção, ou então fazer um teste de inteligência dificuldade 15 para poder estabilizá-lo. Se no final desse tempo o personagem não receber ajuda, já era, cara, ele tá morto. E só tem uma lambuja aí nesse caso. Todo round o personagem enrola um D20 seco. Se ele tirar 20... aí ele volta com 1 ponto de vida, né? Pelo menos uma colherzinha de chá aí pra dar uma moral, uma emoção naquele round que o cara tá caído. Agora falando de recuperação de pontos de vida. No Shadow Dark não tem o conceito de descanso curto. Para se recuperar, os personagens precisam comer e dormir por 8 horas. Dito isso, assim como no D&D, depois de descansar, os personagens recuperam todos os seus pontos de vida. Lá no D&D eu não gosto não, eu fico bravo. Mas aqui eu não ligo muito, porque são poucos pontos de vida. Os personagens são bem fraquinhos, aguentam bem pouca porrada. Então tudo bem recuperar tudo depois que dorme. Deixa eu comentar mais uma parada antes de começar a parte do mestre. O jogo tem a premissa de acontecer sempre em turnos, como se a iniciativa estivesse rolando o tempo todo, principalmente em momentos de exploração de masmorras. É como se dentro da dungeon, cada personagem tivesse sua vez para declarar suas ações, onde que ele está indo, o que está fazendo, onde está investigando, procurando, esse tipo de coisa. E esse é um conceito relativamente diferente que foi feito com algumas premissas em mente.
A primeira delas é dar oportunidade para todos os jogadores explorarem o jogo ali igualmente, todo mundo participar igual. A segunda delas é em relação às magias e outras mecânicas do jogo, como por exemplo os encontros aleatórios. Esses elementos eles vão rolando de acordo com os turnos da galera, mesmo que fora do combate. Tem magia que acontece nesses turnos fora do combate. E tem, por exemplo, o esquema dos encontros aleatórios, que depois de certo tempo, dependendo do perigo da região, o mestre rola a chance de ter uma pancadaria. E esse negócio aí me lembrou da tocha, né? Outras fontes de luz. Eu falei isso no vídeo passado, mas vale reforçar aqui porque é um tema muito forte no jogo. A fonte de luz dos jogadores dura no jogo o mesmo tempo que na vida real. 1 hora no total. E sem choro, sem história. 1 hora de jogo, 1 hora de tocha. Depois disso, tem que acender outra, senão você vai ficar no escuro. E cara, quando isso acontece, os jogadores têm desvantagem em todos os testes e o ambiente que eles estão passa a ser considerado mortal, o que significa que os monstros estão à espreita. E todo round de exploração tem a chance de ter um encontro aleatório. A parada é sinistra. Bora agora falar do mestre e quais as ferramentas o Shadow Dark traz aos narradores para preparar as suas aventuras e campanhas. E se estamos falando de encontro aleatório na escuridão, deixa eu já puxar esse assunto. Porque são tabelas e mais tabelas relacionadas a essas situações, dependendo do ambiente que o jogo está acontecendo. Só que para mim isso nem é o mais legal, porque eu achei bem maneiro as tabelas que indicam a situação do encontro aleatório. É claro que isso não foi inventado pelo Shadow Dark, esse conceito já existe há muito tempo no Old School RPG, mas a ideia é que nem todo encontro precisa ser porradaria, muito pelo contrário. A ideia é que depois de rolar um encontro aleatório, o mestre também vai ver qual a distância inicial do encontro, que tipo de atividade as criaturas estão performando e também qual é a reação delas em relação aos personagens. Então, por exemplo, se o mestre rolou que os jogadores encontraram um grupo de orcs, ele pode determinar que esses orcs estão a uma distância longe, dizer que eles estão em um acampamento jogando cartas, sei lá, e que estão todos bêbados, e aí por isso estão amigáveis em relação aos personagens quando eles chegarem. Não necessariamente esse encontro vai virar uma pancadaria, e isso traz uma variação bem maneira para o jogo. E essas variações são uma constante no Shadow Dark. Lembra que eu falei de tabelas? Tem de tudo, bicho. Armadilhas, perigos naturais, coisas malucas que podem acontecer. Tem quase 100 páginas só de tabelas que o mestre pode usar não só para rolar o dado e ver uma situação inusitada acontecer, mas também se inspirar nas ideias e sugestões que essas tabelas dão. Inclusive, mesmo que você vá jogar D&D, Pathfinder ou Tormenta, essas tabelas elas podem ser realmente úteis. Tipo essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Se você rolar 3 vezes nela, você sai aí com uma ideia de aventura prontinha. Tipo assim, 6, 14 e 4. Seria retornar o lobisomem no esgoto da cidade. Pode ser aí uma missão de uma mãe, ela quer encontrar seu filho de volta, ele se transformou em um lobisomem e agora tá se escondendo nos esgotos. Olha a ideia aí, 3 rolagens de dados, saca? Dá uma aventura. Então bora agora falar de monstros, que tem as estatísticas mais simples e úteis do mundo, cara. Bora comparar um Lich do D&D e do Shadow Dark? Dá um pause aí pra você poder ver a diferença. Olha o tamanho dessa estatística do D&D, compara com a de Shadow Dark. E ele ainda tem filactéria, hein? Ai, cara, o Shadow Dark, ele entrega o que é necessário de maneira mais simples possível que para você possa rodar um monstro de boa. E ele segue bastante o D&D em questão de design dos monstros, com os poderes até bem parecidos e às vezes até um pouco sem graça, vai, sem tempero. Mesma coisa no D&D. Por exemplo, aí o Gigante de Fogo, ó. Pra mim, os dois são sem graça, tanto no D&D quanto no Shadow Dark. Talvez o Shadow Dark seja menos pior, porque ele bate pesado, né? Dá uma pancada, detona a maior parte dos personagens. Então, pelo menos isso. Mas não tem aquele flavor de Gigante do Fogo. É tenso porque eu gosto de monstros que tem alguma coisa diferente, né? Especial pra fazer no combate. Enfim, o sistema também te ensina a criar os próprios monstros, baseado no nível do jogo do grupo, além de indicar um balanço em relação ao desafio dos jogadores, o nível que eles estão, o que eles podem enfrentar. E eu sei que isso não é tão importante assim em jogos old school, já que na teoria se o grupo está em desvantagem, eles têm que meter o pé, fugir, dar outro jeito, mas ainda assim eu acho que é legal ter em mente o que significa um combate de dificuldade moderada para os aventureiros. O que é traduzido aí por essa tabela, onde é só multiplicar o nível médio do grupo pelo número de jogadores para chegar na quantidade do nível de monstro.
Por exemplo, 4 jogadores do nível 4 ao 6 teriam um encontro moderadamente difícil se estiver enfrentando 12 níveis de monstros. Isso vai equivaler aí a 2 ogros que tem o nível 6, ou um orc-chefe e mais 8 orcs comuns, também vai dar 12. E é assim que tem esse balanceamento no jogo, você pode seguir por essa tabela mais ou menos para ver como coloca os seus monstros. Deixa eu falar de uma coisa importante que tem em jogos old school e o Shadow Dark também traz, né? Essa questão de cheque de moral dos monstros. Isso quer dizer que às vezes as criaturas fogem de um combate quando estão sendo derrotadas. No Shadow Dark, para grupos de inimigos, esse cheque é feito quando metade dos aliados ali é derrotado, e se for uma criatura única, quando ela perder metade dos pontos de vida. Numa situação dessas, o monstro faz um cheque de sabedoria, número alvo 15, se ele falhar, ele vai fugir do combate. Vamos agora falar de itens mágicos? Lá no início do vídeo eu comentei que talvez as campanhas longas de Shadow Dark não tenham tanta profundidade. Só que aqui nos itens mágicos isso pode mudar um pouco, porque tem uma grande variedade de opções, desde as mais simples, como pergaminhos e poções de cura, até os artefatos mais sinistros, tipo espadas sencientes, armaduras que podem destruir armas inimigas, cajados especiais. E eu sinto que o Shadow Dark tem essa premissa de entregar mais itens mágicos do que outros jogos old school. E talvez seja esse o elemento necessário para poder fazer as campanhas mais longas durarem de maneira mais interessante. Porque itens mágicos, eles podem ajudar muito a definir os personagens. Só você pensar aí em Caverna do Dragão, o desenho lá, a parada é puramente feita e baseada nos itens mágicos. Aqueles personagens não seriam nada sem os itens. Então, se o mestre colocar direitinho, escolher direitinho os itens que são dados para os jogadores, talvez torne a coisa mais interessante. E se o mestre não quiser escolher, ele também pode rolar em tabelas aleatórias para definir os tesouros, seguindo a tradição aí, tudo bonitinho, tudo certão. E eu espero que você tenha assistido a nossa mesa de Shadow Dark. Eu mestrei uma aventura usando o sistema para uma galera muito maneira, pessoal aí com old school na veia, no braço, para poder pegar aí um pouco o sentimento do jogo. Eu vou soltar todos os episódios aqui no YouTube, eles vão estar divididos e editados bonitinho. O primeiro episódio você pode ver aqui do lado, ó. Quando acabar esse vídeo, só clicar aqui que vai ter lá o primeiro episódio dessa nossa mesa de Shadow Dark sendo jogada em infantil. Lembrando mais uma vez que o Shadow Dark entra em financiamento coletivo dia 20 agora de fevereiro, para trazer o jogo para português com todos os suplementos, então vale a pena você dar uma olhada nesse financiamento coletivo, o jogo é maneiraço. Tem o link aqui embaixo, é só você colar por lá para poder fazer seu apoio e conseguir pegar o jogo. Queria agradecer o pessoal do Mercado RPG, que apoia a nossa criação de conteúdo, a melhor loja de RPG do Brasil. Os caras têm todo tipo de acessório, conjunto de dado, tinta, miniatura, o que você precisar de RPG, tem lá no Mercado RPG. E eu vou fechando esse vídeo por aqui, cara. Acompanha a nossa aventura. Aqui do outro lado vou deixar o review inicial que eu fiz, ele é mais curtinho, mas tem algumas outras informações por lá. Então é só você clicar aqui do lado pra gente ficar juntinho no YouTube. Obrigado a todo mundo que chegou aqui. Tamo junto demais, eu vejo vocês numa próxima. Valeu, galera. Abraço!